14 graus de temperatura. Quadro Entrevista está no ar na sua manhã e a gente tem como convidada hoje, uma convidada, mas vamos falar sobre Biblioteca Pública Municipal de São Carlos. A Ana Paula Miranda, ela é a responsável direta pelo espaço aqui em São Carlos e vai falar conosco sobre este. Não é mesmo? Bom dia, seja bem-vinda, Ana Paula. Bom dia, Elvis. Bom dia, ouvintes da Rádio Tropical. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Legal. Bem, vamos perguntar primeiro quem é a Ana Paula, né, que está na biblioteca. A gente já conversou aqui com uma pauta que foi diferente, voltada à saúde, parte de sanitária, parte de endemias, mas está aí na biblioteca já faz alguns meses, né? Quem é a Ana Paula? Da onde que vem? Eu vim de Belém. Eu prestei concurso primeiro para fiscal de vigilância sanitária, permaneci até abril deste ano e em maio eu iniciei na biblioteca, que eu tinha feito concurso também em 2019 e optei pela cultura pela questão da minha formação. Eu sou jornalista publicitária e me identifico bem mais com a cultura. Exatamente. Por isso que ela foi aqui incumbida, inclusive, de assumir aqui, pelo concurso, como ela mencionou, o espaço da biblioteca. A biblioteca pública, como está o espaço lá hoje? Bom, cheio de novidades. Uma das coisas que eu queria desconstruir é o conceito de biblioteca pública municipal. Outro dia eu recebi uma turminha e eu perguntei, vocês sabem o que é uma biblioteca? E aí um garotinho respondeu, é um espaço para se fazer silêncio. E é interessante isso, porque as pessoas ainda têm a ideia de biblioteca como aquela bibliotecária sisuda que fica pedindo silêncio toda hora. Quando, na verdade, a biblioteca municipal está tentando desconstruir isso. Ela é um espaço para a coletividade. Existem momentos para silêncio? Sim. Mas também existem momentos para leitura intrafamiliar. É muito comum, por exemplo, mães lerem para seus filhos. Existe momento para teatralização de livros, para roda de conversa, para contação de histórias. Então, é, sobretudo, um espaço para servir a comunidade. Existem momentos de leitura solo? Sim, mas é só um pouco do que a gente oferece. Desmistificar a parte do silêncio, né? Ser mais coletivo, o espaço mais alegre, mais aberto, mais leve, né? Seria essa a ideia, né, Ana? Exatamente. Até porque eu tenho uma grande vantagem, que eu acredito que eu seja o único espaço público que as pessoas procuram espontaneamente. Todos os espaços públicos, geralmente as pessoas procuram ou para resolver um problema ou para resolver um serviço. No caso, a biblioteca, eu já conto com a espontaneidade a meu favor. As pessoas entram porque querem. Então, eu estou tentando tornar o lugar mais aprazível possível para que seja um espaço de relaxamento, quebrando todos os protocolos e paradigmas que dizem que os espaços públicos eles são sempre sisudos, chatos e formais. Até pela localização que nós temos aqui, nós estávamos conversando em off aqui sobre a localização da biblioteca pública aqui em São Carlos, que é melhor impossível, né, Ana? Melhor impossível, que lhe facilita e é um ponto a favor aí, né? Sim, é uma localização excelente, muito central, e isso faz com que as pessoas, indubitavelmente, vejam a biblioteca. Mas, apesar disso, eu queria reforçar aqui que uma das coisas que eu percebi é que, ainda que fosse bem localizada, a biblioteca não era tão bem frequentada, no sentido de talvez, em parte pela pandemia, em parte porque existe toda a questão do livro físico em relação à internet. As pessoas elas estão lendo menos, as pessoas estão preterindo o livro em relação a outras programações. Então, como eu estava conversando com o Elvis, a minha virada de chave foi a rede social. Então, época de pandemia, nós temos que nos adaptar, isso inclui os espaços públicos. E como eu estava vendo que havia a questão eu precisava do resgate de leitores e captação de novos frequentadores. Por isso que numa época em que ainda que a gente seguisse todos os protocolos sanitários, estávamos numa pandemia em que a tendência era o isolamento. Eu optei pela rede social, até pela minha formação. Eu fui produtora de conteúdo durante muito tempo, minha pós em mídias digitais, e eu consegui fazer diversas ações pela rede social, consegui captar novos leitores, as pessoas chegaram a ir até a biblioteca porque viram aquele efeito meio
cascata em que acabaram compartilhando e vendo e chegando até a biblioteca, até o espaço público. Então, o que eu acho é, use todas as armas que você tiver, ainda que não tenha exatamente recursos, mas não fique só na questão física. Também vá para a rede social, porque você consegue captar públicos que nem sempre estão próximos do físico. Legal. Tá aí uma estratégia, né? O aliado à internet, né? Para aquele chamamento, para instigar, né? Aos leitores a voltarem ao espaço também, né? Tem o outro lado da internet também, né? Sim. A internet ela é extremamente ambivalente em relação à biblioteca. Ao mesmo tempo que ela atrai, ela afasta, porque tem também os livros virtuais que o que eu acho, aquilo que eu estava endossando, não vamos ir contra a internet, vamos nadar a favor dessa onda, e eu acho que a biblioteca ela tem que ter um acervo virtual, ela tem que captar esse público também do Kindle, que opta por esse tipo de leitura, até porque às vezes é muito prática e também é mais em conta. Fazermos com que, como tu falaste, aliar o físico com o digital e perceber, promover que nós estamos funcionando, mesmo que em pandemia, e de portas abertas. Legal. E ontem, aliás, na semana passada eu visitei aí, a primeira vez que eu fui à biblioteca aí com a Ana lá, né? E reparei lá, bem, tem computadores lá também, né? Tem o acesso, quem tiver esta opção lá, quiser consultar, fazer uma pesquisa, tem esta opção também, né, Ana? Sim, é uma das questões que eu sentei com o Gilson, minha chefe imediata, foi que é preciso esclarecer a diferença entre os tipos de biblioteca. Nem toda biblioteca é igual. Por exemplo, se você pega a biblioteca escolar, ela trabalha com guicho escolar. Biblioteca universitária, um guicho universitário. Eu, na condição de biblioteca pública municipal, eu trabalho com todos os nichos. Então, se porventura aparecer um universitário, eu atendo um universitário. Um pesquisador, eu atendo um pesquisador. Isso faz com que eu tenha que ter um espaço que possa receber desde a tenridade, desde a criança até a terceira idade. Nós atendemos todas as faixas etárias. E sentando com a minha chefe imediata, a gente percebeu que o espaço físico ele não propiciava essa visão de receptividade. Então, nós pensamos em separar por categorias. Criamos o Espaço Kids. A gente já tem a estrutura para ter uma praça da leitura, porque o público idoso gosta da praça. É muito comum as pessoas lerem em praças. A gente quer levar tudo isso para a biblioteca. A sensação de que as pessoas estão fazendo a leitura na praça. E também a questão da sistematização. Existem pessoas que não têm acesso à internet, então estamos com 2 computadores. A tendência é termos mais ainda, para que as pessoas possam fazer a consulta, possam estudar, e seria o nosso espaço de informática. Também temos um novo espaço, o nosso caçula, que nasceu semana passada. Opa! É a nossa gibiteca. Então, querendo informar que o gibi, ele não é um subgênero literário, na verdade, ele é inclusive introdutório em relação à leitura. Muitas pessoas começam a ler por meio do gibi. Tradicional. O gibi, ele tem características muito próprias, porque ele consegue mesclar tanto a leitura visual quanto a verbal. Você não só imagina o personagem, como você vê as expressões. E ele é extremamente... a gente pode dizer que ele fez neologismos como a onomatopeia, o crash, boom, pof, tudo isso que você vê em livros veio do gibi. Então, no momento, temos esses espaços e a tendência é termos muito mais para recebê-los. Legal, tá aí então, mais uma novidade. Bem, mas as novidades não param por aí, né? Nós já tivemos aí vamos dizer assim, uma revolução com algo que já tem lá, sem muitas... Porque não tivemos muito assim a renovação assim do espaço em si, né? Nem reforma do espaço em si, né? Nós tivemos lá com o que tem, a Ana fez várias alterações, mudanças, desde as gôndolas lá, desde as prateleiras lá, na mudança, na facilitação do acesso, tudo isso foi mudado lá também, né, Ana? Tem esse destaques também, né? Sim, foi um verdadeiro trabalho de equipe. O que é que nós percebíamos? O antigo layout,
ele atravancava muito e não permitia um livre trânsito de determinado público, como cadeirante ou como mães que entrassem com um carrinho de bebê. E a tendência das bibliotecas agora é a acessibilidade. Não só acessibilidade à informação, como acessibilidade ao espaço. O que nós pensamos? Nós pensamos em revitalizar o espaço. É uma técnica de arquitetura que é o faça você mesmo, mudando as coisas de lugar, mesmo que sem reforma. Nós mexemos nas prateleiras, nós mudamos o local, o balcão em que eu ficava, e para que as pessoas... o espaço ficou fluido. Então, você percebe que os corredores agora, as pessoas optam... Antigamente, as pessoas não tinham muita opção, elas tinham que fazer sempre o mesmo caminho. E o que eu pensei... biblioteca é o espaço dos livros, então você deve dar liberdade para o leitor para que ele possa ir por onde ele quer, como ele faria na escolha de um livro. Então, as pessoas elas têm uma circulação muito boa em relação ao espaço. Inclusive, nós temos cadeirantes que frequentam semanalmente nosso espaço. Eu costumo ir com a minha filha, então o carrinho de bebê eu testei, ele consegue passar por entre as gôndolas. E isso é só o começo, porque assim, o que eu quero trabalhar também, isso foi um trabalho de equipe, todo mundo ajudou, inclusive a gente ficou uns 3 dias limpando a biblioteca, mudando de espaço as gôndolas. Para quê? Para que a gente não esqueça nenhum público. Quando a gente pensa de uma forma global, para que todas as pessoas tenham a possibilidade de entrar no espaço público. Então, pensamos na questão das pessoas que têm uma dificuldade de locomoção, e o que a gente está trabalhando agora é a acessibilidade de informação. Eu defendo muito a democratização da leitura, e existem pessoas com baixa acuidade visual que precisam de letras grandes. Eu separei alguns livros próprios para isso, que tem as letras maiores. Tem uma estante só em braille. Ainda não é suficiente. Nós ainda estamos no começo dessa questão da acessibilidade, mas é algo que a gente quer trabalhar. Muito bem, legal. Lá eu estava na minha passada lá. Quando a Ana foi mostrando lá, tudo segmentado já, né? Tudo organizadinho. Lá nós temos as gôndolas já todas elas separadas por gêneros, né? Especificamente, né? Tá dessa forma. Quem ir lá vai perceber isso, né? O leitor que já conhece, sabe o caminho, ele já vai reto naquilo que ele quer, mas ele tem a opção de também buscar mais, né? Isso. A minha ideia foi a seguinte, quando você entra na biblioteca, nós temos o que eu chamo de estante viva, que é a primeira estante que eu mudo constantemente conforme o tema. A ideia é justamente fisgar aquele leitor que não é tão sistemático, que passa por lá. A vitrine também. As pessoas sempre acham que o serviço público ele não pode se basear no privado, mas, na verdade, você pode sim. O vitrinismo ele é uma técnica de marketing, você consegue fisgar a pessoa que está passando pela rua. Então, eu utilizo muito a questão da exposição dos livros na vitrine e a estante viva para trabalhar os temas sazonais. No momento, a gente trabalhando o folclore, então eu expus todos os livros acerca desse tema e as pessoas passam e olham, né? Alguns entram. O que eu percebi? Eu já tenho mais ou menos um perfil dos leitores que frequentam lá, então eu optei por dividir por gêneros, como disse o Elvis, para facilitar para eles. E também para facilitar, porque, assim, o recurso que eu utilizo, eu organizei o acervo livro por livro, então eu lembro algumas coisas como estão. Como eles estão em prateleiras específicas, quando a pessoa chega com determinado autor, por exemplo, pergunta sobre Victor Hugo, Sidney Sheldon, Shakespeare, eu sei exatamente onde está. E isso passa para o frequentador, além da assertividade, passa a questão da efetividade de uma pessoa que sabe o que está fazendo. Não é que eu deva dominar todo o acervo, porque isso é impossível. Mas a partir do momento que eu digo não sei, eu acho que passa a ideia de uma pessoa que não está interessada naquele serviço. Então, geralmente, eu respondo de uma forma de prontidão sobre determinado livro. Ou, caso eu não tenha de memória, eu falo, existe uma prateleira só desse gênero, se você puder me acompanhar, vamos procurar juntos.
Então, assim, eu nunca fecho as portas para um público-alvo dizendo um não sei. E essa questão da categoria é interessante, por exemplo, porque quando determinada pessoa já entra, existem meus frequentadores habituais. Sim. Então, tem uma frequentadora Maristela que é romance. Aí eu já sei que ela vai para a categoria romance. O Pedro é fantasia. O João Paulo é literatura estrangeira. A Dona Cira é esotéricos. Então, ele já tem uma... Como você falou, ele já tem um caminho, mentalizado e facilita. E outra coisa que eu fiz foi colocar títulos afins. Por exemplo, eu botei literatura estrangeira junto com adaptações cinematográficas. Por que eu fiz isso? Porque, de repente, aquele leitor da literatura estrangeira possa olhar para baixo e ter interesse numa adaptação cinematográfica, para que ele não fique só naquele título. Ou seja, para variar um pouquinho, né? Instigar também aí Sim. que o leitor que tem o hábito de um gênero possa, de repente, cair para um outro, experimentar, pelo menos. Exatamente. Né? Aliás, tu tem instigado isso, tu tem conseguido também, alguns leitores específicos fazer isso, né? Fazem. Alguns têm mais resistência, mas assim, eu tento fazer com que eles experimentem. Uma das coisas que eu percebi, Elvis, logo que eu entrei, que eu precisava flexibilizar o prazo dos livros. Por quê? As pessoas, elas se cobram muito em relação à literatura. Eu não sei se em decorrência de um passado que elas possam ter, de que ler era uma obrigação. Então, quando algumas chegam lá para me entregar o livro e eu pergunto se elas gostaram, algumas me respondem, eu não tive tempo de ler, ou eu não consegui ler de uma forma constrangida. E eu tentei naturalizar o processo falando o seguinte: não se sinta constrangido se você interrompeu uma leitura ou se você não teve tempo. Porque livros são como pessoas. Você estabelece conexões ou não. Então, se de repente um livro, por mais que ele seja clássico, que ele seja bem falado, você não teve essa identificação, não se sinta mal por não ter gostado do livro. A partir do momento que eu tive isso, que eu comecei a naturalizar o processo de que não se sinta mal por você não ter lido, você ainda tem uma nova oportunidade, você pode renovar ou você pode pegar outro livro. As pessoas ficou uma relação meio confissional. As pessoas começaram a se sentir melhor na biblioteca. Porque, como eu te falei, que é a quebra dos estereótipos. Você não é obrigado a ler aquilo que você não se identificou ou que não teve conexão. Por mais que todas as pessoas, os críticos literários digam que aquele livro é um livro maravilhoso. Leia aquilo que lhe dá prazer. E o que lhe dá prazer é subjetivo. Então tá, dado o recado aqui. E lembrando que o prazo de retirada lá ficou em quantos dias a média lá? Eu aumentei para 30 dias. 30 dias é o preço. Mas pode prorrogar daí qualquer coisa. Pode prorrogar. Eu aumentei porque eu acho que a minha ideia agora não é punir, não é a questão da punição. Ao contrário, a minha ideia é a questão da sedução. É permitir que eles estabeleçam uma conexão com a literatura e conexões se estabelecem espontaneamente. Muito bem. Bem, doações, tem bastante doações lá, né? A comunidade tem doado Tem. Nós recebemos umas doações. Eu recebi doações de uma garotinha de gibi. Recebi do Fábio Castellani, né? Por meio do Rotary, 30 livros também, logo que eu ingressei, de títulos diversos. Obrigada, viu, Fábio? Meu ex-parceiro de trabalho. Exato, lá no setor das... Isso, está no setor da sanitária. Recebo às vezes, de pessoas que... Aleatórias, né? Aleatórias. Recebi também, recentemente, um material muito bom sobre ufologia. Isso, foi pauta de entrevista, inclusive, com o Gilson aqui, né? Que é o da Fundação Cultural, o diretor, que é a pasta pela qual a Ana Paula responde, né? Que é ligada à Fundação Cultural, Biblioteca Pública Municipal. Sim. Ligada à Fundação Cultural. O que mais que chegou lá? E recebo doações, como você falou, espontâneas. Pessoa que chega, vai local livre e fala, olha, eu gostaria de doar esse aqui também. A única restrição que a gente faz em relação à doação é enciclopédias, que são livros realmente que não têm saída na biblioteca. Aliás, isso é uma outra parte lá que está sendo ajustada lá também, né? Sim, a ideia é a seguinte, uma biblioteca é um espaço vivo, então se existe uma prateleira, se existem livros que não têm saída lá, a gente tem que rever o porquê que está acontecendo isso. A questão da enciclopédia é o seguinte, hoje em dia dificilmente alguém consulta uma enciclopédia.
porque até por causa da internet. E é um livro de qualidade, mas que no momento não está tendo serventia para a biblioteca, porque ele não tem saída. Então, nós não podemos encarar a biblioteca como um espaço com um arquivo morto. Ela é viva. Exato. Então, a gente está pensando na possibilidade de... Já estamos providenciando uma doação para que tenha serventia para um novo público, porque livro é isso. Livro é passar adiante, porque um livro que não tem serventia é um livro triste. Exato. E lá na enciclopédia, ir para um lugar em que, vamos dizer assim, um local específico, né, para esse produto. Sim. Né? Porque ele é um produto, né? Isso. A ideia é a seguinte, eu me inspirei na Biblioteca Pública de Chapecó, que faz uma doação para os encarcerados. Então, conversei com a minha chefe imediata e a gente está providenciando, porque a enciclopédia é um livro extremamente rico de vários assuntos. Só que quem tem acesso à internet dificilmente abre uma enciclopédia. Então, a gente viu que era um público que não tem acesso à internet e que vai ter uma boa serventia. Legal. Ana, de tudo isso que você anotou no seu papelzinho que você tem aí, você falou tudo ou faltou alguma coisa aí? Em tópicos, né? É assim... Então cita lá. Eu queria falar que, no momento, nós temos 499 cadastros. Né? Teve um aumento significativo. Sim. Aí, né? Foram realizados 55 cadastros desde o meu ingresso. Já incluiu o meu lá também? Sim, eu o convenci. Eu o convenci. A gente contou, desde que eu entrei, com 833 empréstimos. Nós estamos... tanto eu quanto minha chefe imediata, a gente acredita que isso é positivo, porque estamos em período de pandemia ainda. Também. E as ações que já foram realizadas... Desde que eu ingressei, eu realizei o Dia Nacional do Café, em que as pessoas participaram de uma forma bem ativa. Dia dos Namorados, teve. O Arraial Literário, o Dia dos Pais, o folclore. E o folclore, inclusive, teve uma professora de outra cidade que perguntou se podia passar o livro para os alunos dela. Opa, e o folclore está nesse momento. Sim, né? O folclore que está nesse momento. Também entrou em contato comigo a Prefeitura de Brotas, em São Paulo, sobre as nossas ações nas redes sociais e como é que a gente estava conseguindo lidar com a frequência da biblioteca em plena pandemia. Porque aquilo que eu falei no começo, a gente vive uma dualidade, ao mesmo tempo que a gente quer atrair para o espaço físico nossos leitores, a gente tem que ter noção de que ainda estamos em pandemia, seguir todos os protocolos. E acho que era isso, basicamente. Assim, a percepção, uma coisa que é interessante, que eu até falei para você, é que quando as pessoas entram na biblioteca municipal, às vezes tem aquilo que eu chamo de leitor oculto. Ele não sabe que ele é um leitor, mas ele é um leitor. Mas não se descobriu ainda. Isso, tipo tu. Eu, por exemplo, foi essa experiência aí. Então, as pessoas, isso é muito comum quando são os genitores. Então, as pessoas, elas entram acompanhando e eu sempre pergunto, e para você quer alguma coisa? A pessoa fala, não. E eu vou tentando conquistar essa pessoa para ver se eu consigo achar um tema que lhe apetece. E é interessante isso, como a pessoa, ela tem aquela preocupação de que o filho leia. Não, eu quero que meu filho leia. Eu não só quero, como eu estou levando ele para um espaço de leitura, mas, no entanto, eu não me vejo como leitor. É isso aí. É um exemplo, tá? É a percepção, hein, minha gente? Percepção. Horário de atendimento, outra diferença lá para a gente finalizar. Sim, o meu horário ele é diferenciado porque a gente percebeu que muitas pessoas estavam no trabalho, no meu horário antigo. Então, a ideia é fisgar essas pessoas que saem do trabalho de 8 às 12 pela manhã e de 14 às 18, para que as pessoas que trabalham até 5h30 possam passar na biblioteca, as pessoas que trabalham até 11h30 também possam, porque a biblioteca é para todos. Exatamente. Então, das 8 da manhã, ou seja, a partir de agora, a Ana sai aqui da entrevista e vai até a Biblioteca Pública, que fica aqui a questão de alguns passos aqui da emissora, bem centralizado como a gente pautou, até o meio-dia, né? E depois das 2 da tarde até as 18 horas. Esse é o atendimento da biblioteca de segunda a sexta, né? Isso, de segunda a sexta. Legal. Ana, quero agradecer a sua participação. Deixe os microfones à sua disposição para um recado final, quem sabe para os nossos leitores aí. Eu agradeço demais a participação. A gente sempre está precisando mesmo desse tipo de incentivo.
e convido todos os leitores, inclusive você, A voltar, a retornar à biblioteca ou mesmo conhecer, porque tem pessoas aqui em São Carlos que nunca entraram na biblioteca. Verdade, verdade. Tem muita gente que não conhece o espaço que a gente tem aqui, e a gente já destacou a localização, agora o diferencial do horário. Olha, e a riqueza que tem lá, né? A riqueza que tem lá, porque os investimentos ainda estão sendo... poucos os livros que chegam novos, né? No momento. Sim, no momento o que a gente está recebendo mesmo são doações, né? Existem algumas licitações. Tem projeções, né, Ana? Sim, e reforçando, livros são como pessoas e tem sempre uma para você. Legal, tá aí então. O recado final aí da Ana Paula Miranda. Ela é a responsável pela Biblioteca Pública Municipal aqui em São Carlos, que trabalha muito nas redes sociais. Inclusive, como é que é o endereço lá para o pessoal acompanhar? Nós temos uma página no Facebook, Biblioteca Municipal de São Carlos mesmo. Se você jogar na busca, você... Isso, o primeiro espaço que aparece é este. Então, convidamos vocês. No momento, a gente tem 344 seguidores. A gente está com um insight muito bom. Insight no sentido como é que a página está se desenvolvendo. Então, nossas publicações, ela tem em média 2.000 visualizações, a gente tem vários compartilhamentos, vários engajamentos, e isso é muito legal. Então tá aí, além da vitrine que a Ana Paula sempre arma lá para fisgar o eleitor, né? Tem as redes sociais também para que você possa saber o que está se passando lá na biblioteca e o momento, o qual sempre tem um produto diferenciado. Por exemplo, aquela prateleira lá do início lá, né? Que acaba sendo mudada a todo momento ali, dependendo da época, tá bom? 8:02, vem aí o comando geral. A gente vai para a foto oficial agora, porque a entrevista na íntegra, em áudio e vídeo, estará lá no nosso site dentro de instantes, no tropicalfmsc.com.br. E trechos desse bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia, a partir das 12 horas, tá bom? Abraço a todos, amanhã voltamos com mais uma pauta por aqui, até lá! Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.